Além do aumento do preço da gasolina, o que muito se fala é sobre o preço do gás de cozinha, que já está batendo mais de R$ 100. Muitos consumidores reclamam desse aumento, porque o gás de cozinha é algo essencial. Você usa principalmente para fazer seu alimento no dia a dia. É um serviço essencial, querendo ou não. E todo mundo depende dele, isso é um fato. As pessoas hoje em dia dependem do gás de cozinha para tudo. É por causa disso que a TV Canindé está aqui. A gente vai conversar agora aqui com o Paulo Magalhães, que representa a Nacional Gás, e vai falar um pouco para a gente a respeito desse aumento no preço do gás da cozinha. Paulo, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos da TV Canindé. Lamentavelmente, desde quando se começou uma nova política de preço da Petrobras, a partir do governo Bolsonaro, juntamente com o Paulo Guedes, seu ministro das Finanças, né, da Fazenda, estamos recebendo esses sucessivos aumentos, independente de guerra ou não. Lamentavelmente, é algo corriqueiro que se transformou nesses períodos, né, desses últimos 4 anos. Para que os ouvintes, para que o público que estão nos assistindo agora tenha uma ideia, esse último aumento agora, que nós repassamos para o consumidor cerca de R$ 11, para você ter uma ideia, o correto, se nós fôssemos repassar mesmo, o que seria mesmo vital para nós, que somos revendedores de gás de cozinha, seria ali um aumento que seria na casa dos seus quase R$ 20. Por quê? Porque aumentou 16,1%. E nós repassamos praticamente aquilo que foi nos repassado das distribuidoras. Lembrando que os custos aumentaram, como o diesel, para pegar o gás todos os dias, como também a gasolina, para poder deixar o gás dentro da casa do consumidor, como até mesmo agora o salário mínimo, que é mais do que natural. Quanto mais o povo ganha, melhor. Mas quanto mais as coisas sobem, pior para o consumidor. Ruim para nós também, como consumidores, ruim também para o público, ruim para o dono de bar, para o dono de restaurante, que lamentavelmente vai passar os seus custos para quem? Para o povo. Mas a culpa de tudo isso, eu sou muito franco a dizer aqui, como eu sempre fui muito franco, em todas as minhas entrevistas. Não somos nós que estamos praticando o aumento. O aumento é praticado pelo governo federal. E assim, como o senhor mencionou, é um efeito em cadeia que não tem como se controlar até. Se aumenta o preço de um, aumenta o preço dos outros. Como o senhor mencionou, temos os donos de restaurante. E no final de tudo, pesa no bolso do consumidor. É o consumidor quem sofre mais com todos esses aumentos. Não tenha dúvida, para você ter uma ideia, no último ano, o gás de cozinha subiu cerca de 45%. E se você observar os preços praticados aqui em Canindé e em muitas outras revendas por aí afora, talvez ali o nosso aumento tenha chegado ali a uns 35%, 38%. Ou seja, já existe até uma defasagem praticada por nós mesmos, porque às vezes a gente vê essa situação, vê que há um consumo menor, isso é mais do que natural, as pessoas passam a procurar outras fontes de energia, como lenha, carvão, tudo isso daí, mesmo não sendo energia limpa, mas passa a procurar em virtude dessa situação, desse alto custo que está se tornando. E se, por exemplo, nós, como revendedores, não for repassar um aumento desse, você não tenha dúvida que fecha a porta, desempregos, tudo isso gera essa cadeia quando você não repassa, no mínimo, aquilo que praticamente foi aumentado para você. O que vale ressaltar é que essa situação na guerra da Ucrânia também está afetando a parte do gás, até porque eles, tanto Rússia quanto Ucrânia, são fortes distribuidores do gás natural. Afeta, não tenha nenhuma dúvida. Né? Como, por exemplo, olhando aqui em termos de real, nos Estados Unidos, que lá é em galão, mas quando você divide, a gasolina está custando 6 e poucos reais nos Estados Unidos. Contra aqui no Brasil, também custando mais ou menos isso. Só que nós recebemos em real, eles recebem em dólar, uma moeda forte. Nós não podemos equiparar o preço desses produtos, ao meu ver, atrelar ao dólar. Porque a partir desse momento você está fazendo algo que você atrela ao dólar, mas nós não ganhamos em dólar, nós ganhamos em real. Agora, o que acontece? A Petrobras está tendo lucro, como teve ano passado,
de mais de 100 bilhões. Esse lucro é para meia dúzia de acionistas. Está se faltando mais pensar no povo, no público de uma maneira geral, certo? E pensar menos nos grandes acionistas e especuladores. Não são empresários, são especuladores que vivem disso dentro da Petrobras. E, lamentavelmente, é isso que acontece. Quando você cita a questão da guerra, concordo, mas nós temos que entender que eu acabei de lhe falar. Em cerca de um ano, o gás de cozinha ele aumentou cerca de 45%. Nós não tínhamos guerra há um mês atrás. Isso aí você nota essa nova política de preço que é adotada pelo governo federal. Isso aqui que eu estou falando não é nada político. Político porque a política está no meio, mas é algo que prejudica muito a população como um todo. Não tenha dúvida disso. São 13 anos que nós temos como revendedores de gás. Para você ter uma ideia, esse último aumento agora representa só um aumento, há cerca de 10 anos de aumento que se existia antes da Petrobras. Em um aumento equivale a 10 anos de aumento que nós tínhamos antigamente. Por aí você vê como a situação fica difícil para o consumidor. O salário mínimo aumentou 15%. O salário mínimo aumentou 45% no último ano? Obviamente que não. E isso daí vem acarretando grandes prejuízos para o consumidor canidense e do Brasil inteiro, não tenha dúvida. Paulo, obrigado pelas informações. Como foi mencionado aqui, no final, quem sofre com tudo isso é você, o consumidor final. Há algumas semanas atrás mesmo, na verdade semana passada, a TV Canindé até mostrou que com esses constantes aumentos, uma pessoa que sustenta pelo menos 4 outras em casa precisaria ganhar pelo menos R$ 6.000 por mês. Isso tendo em vista os constantes aumentos que a gente está vivenciando. É com pena que a gente acompanha esses aumentos que pesam no final no bolso do consumidor final. A gente espera que, talvez com o passar dessa pandemia ou com novas políticas de preço, a gente veja uma reduzida nesse quadro de preços tão alarmantes. Com Paulo Magalhães, representante da Nacional Gás aqui de Canindé, eu sou João Lucas, para o É Notícia.